O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, desapareceu sem deixar rastros, algo que finalmente foi reconhecido até mesmo em Teherã. Um país inteiro enterrou seu líder na véspera. 6 dias de luto, milhões de pessoas nas ruas de Teherã, delegações de dezenas de países, os caixões de Khamenei e sua família sob as bandeiras iranianas. E uma única pessoa que todos procuravam com os olhos naquela multidão não apareceu. Aquele mesmo homem que, ao que parece, lidera a República Islâmica do Irã. O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, não apareceu em público. Ele não compareceu ao funeral do próprio pai e, antes disso, faltou ao funeral da própria esposa. E o mundo inteiro se pergunta se o atual líder do Irã está realmente vivo. E ao que tudo indica, Mojtaba Khamenei já não está mais vivo há muito tempo e o país é governado apenas por um clã de radicais. Mas hoje surgiram detalhes simplesmente chocantes que nós vamos discutir juntos agora. Meu nome é Alexei Pet e vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, então ficarei feliz se você pessoalmente se tornar um desses 300 mil inscritos deste canal do YouTube. Inscreva-se, deixe seu like e não se esqueça de comentar neste episódio. Obrigado! Então vamos esclarecer logo de início, porque se você não acompanha muito as notícias do Oriente Médio, é fácil se confundir aqui. O antigo líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, está morto oficialmente e indiscutivelmente. Ele foi morto em 28 de fevereiro em um ataque aéreo israelense no primeiro dia da guerra. Ele foi enterrado ontem no Irã. Mas a questão de hoje, se o líder do Irã está vivo, não se refere mais a ele e sim ao seu filho e sucessor, Mojtaba Khamenei, que não foi visto vivo nenhuma vez desde aquele ataque, e o fato de ele não ter aparecido nem mesmo no funeral do pai, da mãe e da esposa transformou os boatos em um verdadeiro mistério de escala nacional. E será que Mojtaba Khamenei também não foi morto naquele mesmo dia em que seu pai e sua esposa foram mortos? Neste episódio, vamos analisar o que se sabe oficialmente, por que está sendo escondido e as teorias da conspiração surgidas. Há teorias de que ele está incapacitado ou já morreu há tempos, sendo substituído por uma figura de papelão ou por outro grupo. Vamos analisar aqui com vocês todas essas teorias da conspiração que circulam na internet. Vamos começar pelos fatos. Mojtaba Khamenei não apareceu em público nenhuma vez desde 28 de fevereiro, desde aquele ataque aéreo israelense que feriu ele próprio e matou seu pai, o Ayatollah Ali Khamenei, no primeiro dia da guerra entre Israel, Estados Unidos e Irã. Ou seja, o novo líder supremo assumiu o poder máximo no país, mas desde então continua sendo uma pessoa invisível. Não havia nem mesmo novas fotos de Mojtaba. Ele nunca apareceu em público, ele não apareceu em nenhum vídeo e nem existem gravações de áudio. Pode-se pensar que se ele teme a vingança de Israel, ao menos poderia ter gravado um áudio. A televisão iraniana apenas lia declarações escritas, supostamente de autoria de Mojtaba Khamenei. Mas a verdadeira dimensão dessa anomalia ficou evidente justamente no funeral de seu pai, Ali Khamenei. Enquanto milhões de enlutados enchiam as ruas, a multidão clamava pelo novo líder e entoava um juramento de lealdade. Citação: "Aqui estou ao seu dispor, Mojtaba." Foi isso que a multidão gritava. As pessoas vieram assim prestar juramento de lealdade ao novo líder, mas não havia ninguém a quem jurar lealdade. Durante todos os 6 dias de cerimônias fúnebres em 2 países, no Irã e no Iraque, o novo líder supremo do Irã não apareceu nenhuma vez para liderar a enorme multidão de apoiadores. E ele nem foi visto ao lado dos irmãos Mostafa, Massoud e Meizan, quando eles desciam o corpo do pai à sepultura na cidade de Meshed. Preste atenção a este detalhe importante. Os irmãos estavam lá. Toda a liderança política do Irã estava lá. Todos os militares, autoridades estrangeiras estavam lá. Delegações estrangeiras estavam presentes. Só não estava ele, justamente aquele que agora supostamente governa o país. O que as autoridades do Irã dizem sobre isso? O motivo oficial da ausência de Mojtaba Khamenei é o medo de um atentado. As autoridades iranianas explicam a ausência de Mojtaba pela ameaça persistente de assassinato, e é preciso admitir que essa versão não é infundada. Israel ameaçou diretamente o jovem Khamenei.
O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, declarou publicamente que o novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, está, citando, marcado para morrer. Em casos assim, qualquer aparição pública é obviamente um risco. E como explica o professor Maxim Melani, autor de um livro sobre o confronto entre Irã e Estados Unidos, em seguida sua citação: considerando a escala dos fracassos de inteligência da República Islâmica durante a guerra, qualquer aparição pública de Mojtaba pode colocá-lo na mira de assassinos. Bem, e isso, segundo ele, colocaria em risco tanto o próprio processo de transferência de poder quanto a capacidade de Teherã de negociar com Washington ou administrar o novo controle. A lógica, bem, é irrefutável. O regime acabou de perder seu líder em um ataque aéreo israelense. A inteligência do Irã passou vergonha ao não conseguir protegê-lo, e ninguém vai expor o sucessor, ou seja, Mojtaba Khamenei, ao mesmo ataque. Por isso ele está sendo mantido nas sombras, oficialmente por questões de segurança, mas é exatamente isso que gera teorias da conspiração, e é aqui que está o mais interessante. Porque a ausência do líder, planejada como uma forma de proteção, teve exatamente o efeito oposto. Em vez de acalmar, isso encheu o espaço de boatos. E assim, como observam os analistas, a ausência no funeral só alimenta ainda mais a intriga, trazendo à tona questões desde se Khamenei realmente governa o Irã, até quão graves foram seus ferimentos durante o ataque. Vamos passar pelas teorias que já estão circulando, desde as mais moderadas até, bem, as completamente absurdas. Primeira teoria: Mojtaba Khamenei está gravemente ferido ou incapacitado. Essa é a versão mais comum. A ausência de Mojtaba nas cerimônias fúnebres pode fortalecer a oposição iraniana na crença de que ele está incapacitado. Indiretamente, ela foi alimentada pelo próprio Donald Trump, que no mês passado chamou o jovem Khamenei de mais racional do que seu pai, reconhecendo de fato que o novo líder está vivo, mas em um estado bastante ruim. Isso veio da boca do presidente dos Estados Unidos, que afinal tem acesso à inteligência. Isso diz muito. Segundo a teoria, Mojtaba Khamenei é apenas um fantoche. Uma versão mais sofisticada diz que sua nomeação foi originalmente projetada para colocar a responsabilidade pelas decisões em uma figura cuja ausência física torna impossível sua remoção. Em outras palavras, um líder invisível é o líder perfeito. Ele não pode ser morto porque, de certa forma, ele nem existe. E ele governa das sombras enquanto a decisão real é tomada por outra pessoa. Certo, mas se necessário podemos dizer que a decisão foi de Mojtaba Khamenei. E nem os Estados Unidos, nem Israel, nem mesmo o próprio povo iraniano poderão de forma alguma influenciar a decisão do líder que existe, mas ao mesmo tempo parece que não existe. E tudo pode ser atribuído à vontade dos ayatolás. Esse é o líder que novamente ninguém vê ou ouve por meses. A terceira teoria, a mais radical, diz o seguinte: Mahmoud Mojtaba Khamenei foi morto junto com seu pai, e é aqui que a internet realmente enlouqueceu. A própria ideia de Khamenei governar das sombras deixa o novo líder supremo aberto a boatos de que ele está morto ou até mesmo de que é uma figura de papelão. Aqui, aliás, não é piada nem brincadeira. Lembram como em Teherã realmente colocaram uma foto de papelão dele para que os iranianos viessem e jurassem lealdade a esse boneco de papelão? Nas redes sociais iranianas estão brincando que agora tem um líder de papelão, não mais um vivo. Durante a semana das cerimônias fúnebres de Ali Khamenei, circularam nas redes vídeos gerados por inteligência artificial, supostamente mostrando Mojtaba Khamenei disfarçado de um homem pobre e andando entre os enlutados em Teherã para se despedir do pai. E esses vídeos falsos, criados por inteligência artificial, supostamente mostrando o líder vivo Mojtaba Khamenei, já são por si só um sintoma de quão profunda é a lacuna de informações ao redor dele. Quarta teoria: golpe de Estado, provavelmente a teoria mais explosiva politicamente. Alguns canais conservadores dentro da República Islâmica do Irã acusaram aqueles que negociam com o Ocidente de violar as ordens de Mojtaba Khamenei e alguns grupos marginais até insinuaram que os negociadores realizaram um verdadeiro golpe de Estado. E isso não ficou só nas palavras.
As acusações levaram a que pedras de verdade fossem atiradas contra o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, e o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, enquanto eles participavam de uma procissão fúnebre. Eu já falei sobre isso. Infelizmente não posso mostrar essas imagens no YouTube, mas vocês podem encontrá-las se quiserem. Isso foi anteontem, 8 de julho, de verdade. Araghchi e Pezeshkian estavam em uma procissão de despedida, quando de repente começaram a ser atacados, jogaram pedras neles e a segurança tentou tirá-los dali. Eles foram acusados de terem traído o Irã, de terem traído o Ayatollah, de terem feito um golpe de Estado e talvez até mesmo de terem matado o Mojtaba. E, enfim, agora eles estão conduzindo negociações nos bastidores, negociações com o Ocidente. Só pense nisso. Estão atirando pedras nos altos funcionários do Irã bem no meio de um funeral de Estado. Isso é um sinal de divisão dentro do regime. E a questão é que parte da sociedade iraniana acredita que foi justamente Araghchi e Pezeshkian que tiraram Mojtaba do caminho para conduzir negociações traiçoeiras com os Estados Unidos da América. Mas sabe, houve uma cena quase de detetive nesses funerais de Ali Khamenei que transmite perfeitamente toda a atmosfera. Enquanto um mar de enlutados lotava o pátio da enorme mesquita em Teherã para ver pela última vez o corpo do líder assassinado, um homem misterioso vestido como clérigo ficou à parte observando a cerimônia da sacada. Seu rosto era muito difícil de distinguir no vídeo granulado que apareceu. E as redes sociais imediatamente se encheram de suspeitas de que aquele era Mojtaba Khamenei, que teria vindo secretamente se despedir do pai, observando toda a procissão de longe, da sacada. Perfis iranianos começaram a compartilhar um trecho da cerimônia fúnebre. No vídeo é possível ver uma figura. Um religioso passando pela multidão, o enquadramento mostra seu porte físico e traços do rosto, parcialmente visíveis sob o turbante e as vestes. E um após o outro, as contas começaram a afirmar a mesma coisa: é Mojtaba. O vídeo se espalhou rapidamente, milhares de repostagens em poucas horas. A discussão esquentou nas redes sociais em farce. E pela memória deles, as pessoas pausavam o vídeo, ampliavam as imagens, comparavam fotos antigas de Mojtaba com a figura do vídeo. Mas o mistério acabou sendo prosaico. O clérigo iraniano Reza Mousavi Vaez declarou depois que o homem no vídeo era ele. O fato de o vídeo ter se espalhado mundialmente já diz muito. Como foi bem observado, muitos apoiadores estavam mais focados em procurar sinais de Mojtaba do que na própria grandiosa cerimônia de despedida de um dos líderes mais influentes da história desse país. As pessoas procuravam um fantasma vivo em vez de lamentar o líder morto. Agora vamos falar sobre por que isso não é apenas uma curiosidade, mas uma questão de grande política. A ausência de um líder afeta o país em vários níveis ao mesmo tempo. O primeiro é a psicologia da nação. Os iranianos comuns agora estão perdendo a sensação de segurança. Hoje, a Al Jazeera fez uma reportagem muito boa. Eles conversaram lá com alguns iranianos durante a cerimônia de despedida. E foi assim que Massoumi, de 26 anos, expressou isso no funeral em Teherã. Suas palavras foram transmitidas. Agora a Al Jazeera está mostrando. Citação. Meu país já não é o mesmo Irã de antes, onde o líder aparecia em público. A ausência de Mojtaba nesse contexto não importa tanto. Mas a presença dele é um sinal de segurança para o país. E agora eu sinto que aquela antiga segurança já não existe mais no meu país. Ou seja, até mesmo os leais ao regime sentem que algo definitivamente quebrou. A segunda coisa é que a fé está se transformando em uma espécie de metafísica. Novamente, como escreve a Al Jazeera, uma das enlutadas, Faizi, de 35 anos, expressou isso de forma quase religiosa. Citação? O fato de que o novo líder ainda não foi visto para ela é como uma crença no místico, ou no ímã oculto dos xiitas, ou até mesmo na existência de Deus. Aquilo que você não vê, mas em que acredita. Ou seja, o regime precisa vender esse líder invisível como objeto de fé. Tipo, sim, ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém sabe onde ele está, mas acreditem que Mojtaba Khamenei existe e governa o país. Isso funciona para os convictos, para os fanáticos, mas abre a porta da dúvida para todos os outros. O terceiro e mais perigoso para o regime é a erosão dos tabus.
Mesmo entre os apoiadores mais fiéis do regime, a ausência de Majtaba Khamenei pode semear dúvidas e abrir espaço para críticas que antes eram proibidas. Em meio às disputas internas sobre a diplomacia com Washington, que é fortemente rejeitada pelas facções mais radicais. E isso está diretamente relacionado ao que falamos nos episódios anteriores. São justamente os radicais dentro do Irã que estão sabotando o acordo com os Estados Unidos com ataques ao Estreito de Hormuz. O líder invisível não pode nem deter, nem prender, nem abençoar esses grupos, e o vácuo de poder é preenchido pelo caos. Agora, a conclusão. Oficialmente, o líder do Irã está vivo. As autoridades dizem que Mahmoud Majtaba Khamenei está vivo e apenas se escondendo dos assassinos israelenses. Donald Trump, com acesso à inteligência, confirma indiretamente, afirmando que ele vive, mas em mau estado. Não há provas diretas da morte de Mahmoud Majtaba Khamenei, mas, e esse é o ponto principal, o regime se colocou em uma armadilha. Ao esconder Mahmoud Majtaba Khamenei para sua segurança, eles criaram as condições perfeitas para rumores de que o líder já morreu há muito tempo. Nenhuma aparição ao vivo em 4 meses e meio. Ausência no funeral do próprio pai, figuras misteriosas nas varandas, vídeo criado por inteligência artificial. Memes sobre o líder de papelão, pedras sendo atiradas no ministro e no presidente, e sussurros de que supostamente já houve um golpe de Estado no país há muito tempo. Quando o Estado não pode ou não quer mostrar ao mundo um governante vivo, ele basicamente admite que o poder no país se sustenta no vazio, coberto por uma fé cega. E o paradoxo final. Nem importa se Mahmoud Majtaba Khamenei está vivo ou não. O importante é que o Irã hoje é um país que ou é governado por um líder invisível ou não é governado por ninguém. E um Estado cujo líder não se pode nem ver, nem matar, nem mostrar é um Estado que entrou na fase mais perigosa, quando a própria realidade do poder se torna objeto de fé e boatos. E isso já é o caminho para o declínio. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever neste canal do YouTube. Vamos chegar a 300 mil inscritos. Ficarei muito agradecido por isso. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Agradecerei qualquer apoio de vocês. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.